Dando continuidade da parte de história, né, que o vídeo insiste em acabar comigo falando. Então, os primeiros povos, né, a característica deles era de ser caçador e coletor. Ou seja, ele caçava o que tinha próximo dele e coletava o que já havia plantado, o que já tinha no ambiente, tá certo? A característica maior desses povos, caçadores e coletores, eram ser nômades, ou seja, eles iam de um lugar para o outro para procurar o alimento para sua sobrevivência. Depois, há 10.000 anos antes do presente, teve uma pequena diferença. Ele continuava com o caçador, com o coletor, mas a partir de agora surgiu o pescador-coletor, ou seja, ele começava a pescar também para poder se alimentar. E geralmente, né, tem uma dica boa aí, se ele era pescador, ele precisava de um lugar que tivesse água. Então, essas pessoas, geralmente, eles moravam mais na parte do litoral, ou no lugar onde tinha um rio, né, bem próximo ao lugar da moradia, tá certo? Depois eles foram desenvolvendo a questão da cerâmica, que eram ceramistas, que foi no período de 9.000 antes do presente. Então, a partir daí, eles já começaram a desenvolver uma outra técnica, né, que é do artesanato, que é da cerâmica, que eles utilizavam para colocar água, para cozinhar algum alimento. Então, foi uma descoberta muito importante para o período. E para finalizar, que a gente já comentou com algumas aulas também de história, né, já com os vídeos, a gente entra na questão da parte do ano de 4.000 antes do presente, certo? Esse período eles desenvolveram algo muito importante, que foi a questão da agricultura. Então, a partir de agora, eles plantavam, eles começaram a desenvolver a técnica da agricultura. E a gente viu que quando eles desenvolvem a técnica da agricultura, ao invés de se tornar seres nômades, né, que ficavam mudando de um lugar para o outro, eles se tornaram seres sedentários, que passaram a se fixar no lugar, tá certo? Então, essas são algumas das características dos diferentes povos que viviam nos primeiros momentos na terra tão querida que hoje a gente chama de Brasil, tá? E na apostila tem também aquela parte, que era o que estava acontecendo nesse mesmo período, né? Que é do século XV. Então, é aquela parte onde fala sobre os europeus, onde fala sobre o Brasil, né? Onde fala sobre os povos do Oriente. E aí, aquela questão que a gente viu sobre a questão de como que eles eram governados, se era monarquia, se era um rei, ou se eram várias tribos, se eles acreditavam em um deus ou se eram em vários deuses, se eles já praticavam ou não o comércio, tá certo? E a Tiana já mandou até uma fotinho para vocês, dá uma olhadinha aí se vocês têm no arquivo de vocês, que é um resuminho sobre o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nesse mesmo período. Então, com relação à história, falei que ia ser moleza, né? E para finalizar, o conteúdo de amanhã com relação à geografia, a gente entra na questão do Brasil. Só que um pouquinho antes de falar sobre o Brasil, a gente aprendeu um pouquinho sobre os municípios, né? A gente fez uma revisão sobre assuntos que vocês aprenderam em anos anteriores. Então, a gente viu que o município ele é formado pela zona urbana e pela zona rural, ou seja, a gente tem esses dois ambientes, né? A gente discutiu bastante sobre as paisagens da zona urbana, da zona rural, das características de cada uma, tá certo? Então é importante a gente colocar e saber diferenciar a zona urbana da zona rural. A gente viu alguns costumes, algumas práticas que são comuns mais na zona urbana. Por exemplo, a construção de viadutos, a construção de ciclovias, de prédios, ter o uso de novas tecnologias, né, o crescimento da população, tudo isso é bem característico da zona urbana. Já na zona rural, a gente tem duas situações, a gente tem elementos que são naturais e tem elementos que são construídos pelo homem. Então, quando o homem decide devastar uma região para plantar, já não é um elemento natural, é um elemento construído pelo homem, certo? Algumas atividades que são comuns na zona rural é a agricultura, a pecuária e o extrativismo.
E a gente viu que o extrativismo ele pode ser vegetal, animal ou mineral. Tem todos esses exemplos na apostila de vocês também, tá certo? E aí a gente viu que a zona rural super depende da zona urbana e a zona urbana super depende da zona rural, né? Exemplo, o pessoal da zona urbana depende dos alimentos da zona rural, depende da matéria-prima para mexer com indústria, enfim, são as principais situações que a gente depende da zona rural. E a zona rural depende também dos remédios, de roupa, de tecnologia para trabalhar na agricultura, na pecuária, enfim. Então, eles dependem muito um do outro, tá certo? Outra coisa super, hiper, mega importante é a questão que toda cidade que é vizinha da outra, exemplo, Passa Quatro e Tendu, a gente chama que quando uma cidade é vizinha da outra, a gente dá o nome de limite, tá certo? E quando um estado é vizinho do outro, a gente fala de divisa. Por exemplo, Passa Quatro faz parte do estado de Minas Gerais. Cruzeiro faz parte do estado de São Paulo. Quando a gente está chegando lá perto da Santa, a gente tem uma placa lá escrito divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Então, limite é entre uma cidade e outra, divisa é entre um estado e outro, e fronteira é entre um país e outro. Beleza? Só para a gente recordar um pouquinho disso. E aí, na parte de geografia, é super importante vocês... Lembra que a Tiana já tinha dado uma dica para vocês irem olhando os atlas e jogando joguinhos relacionados a estado e capital? Comece sempre tentando descobrir estado e capital de uma região. Então, começa pela região sudeste, vê se você já sabe todos os estados e capitais da região sudeste. Depois vai para o sul e assim vai caminhando pelo Brasil, que é muito importante a gente entender o nosso país geograficamente, saber onde fica cada estado, porque no ano que vem, no 5º ano, vocês vão estudar sobre as regiões, daí, enfim, é importante saber ter uma noção geográfica de cada lugar do nosso país, tá bom? E para finalizar a geografia, o resuminho de hoje, a gente aprendeu também sobre o nosso país, né? A gente viu que o Brasil ele é formado por 26 estados e o Distrito Federal. A gente viu que a capital do Brasil é Brasília, mas que nem sempre foi Brasília. A primeira capital foi, quem lembra? Foi Salvador. A segunda capital foi Rio de Janeiro. E a capital atual, como eu acabei de falar, foi Brasília. Né? Nós vimos também que Brasília foi um lugar super planejado. A gente viu quem fez parte, né, da construção de Brasília. A gente viu que o presidente da época era o Juscelino Kubitschek. A gente viu os arquitetos que pensaram nessa ideia da construção de Brasília. E Distrito Federal, nós vimos também que é uma situação atípica, né? O Distrito Federal ele não é considerado nem um município, nem um estado, mas ele tem características dos dois, né? A gente costuma falar que ele é uma cidade administrativa, porque lá a gente vê que tem o Palácio do Planalto, né? Onde fica o presidente, onde ficam os ministros. Então, é um lugar muito importante, né? E enfim. Outra coisa importante. A gente tem 3 capitais do Brasil que são ilhas, tá certo? A gente também tem você sabia, lá na apostila de geografia. E aí que são Florianópolis, Vitória e São Luís, que fica lá no Maranhão, tá bem? Olha, a Tiana falou tudo meio rapidinho, bem compactado assim, mas só para dar uma pincelada, para vocês se recordarem pelo menos quais foram os assuntos que a gente discutiu nesse primeiro bimestre, para o primeiro simulado. Desejo uma boa prova, leia com atenção, não precisa ter medo, estresse, nada. Faz com calma, leia, e as questões que vocês estão com dúvida, depois deixe uma anotadinha no caderno e pergunta para a Tiana, que talvez é um assunto que vocês queiram que ela explique novamente, tá certo? Beijo, amo vocês e ó, nosso coração tá super ligadinho, tá bom?